Nós vamos estar dando continuidade ao tema Apocalipse. Cadê os slides? Já estão ali. Amém? E o que nós ficamos incumbidos hoje de estarmos falando na continuidade, dando sequência no transcorrer do livro. Nós vamos falar hoje então a segunda parte, que compete às cartas, as 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia Menor, conhecida como as cartas às igrejas de Apocalipse. E eu quero, nesse primeiro encontro hoje, nós vamos estar falando sobre as partes teóricas dele, e domingo que vem nós vamos estar falando sobre cada uma das igrejas propriamente dita, tá? Então hoje, assim, é importante que nós entendamos o significado dessas cartas, o porquê que Jesus revelou essas cartas a João, né? E vamos também, no transcorrer dessa primeira parte, perceber que as mensagens que são ali mencionadas, elas não são somente para aquelas igrejas daquela época. Em primeiro momento, sim, elas foram escritas para as 7 igrejas da Ásia, mas elas também têm um significado profético, tá? É importante, eu falei isso aqui quando nós estudamos profecias, porque eu falei um pouco sobre profecias. É importante nós entendermos que a linguagem profética, ela não tem, muitas vezes, e na maioria das profecias bíblicas, só um cumprimento. São profecias que elas se cumprem em ciclo, tá? No decorrer da história. Então, as 7 cartas também, elas trazem mensagens desta mesma forma, que cumpriu naquele momento o que estava acontecendo ali nas igrejas, nas 7 igrejas da Ásia, mas elas também apontam para todas as igrejas de todos os tempos, até a consumação de tudo, quando Jesus voltar. E também as circunstâncias particulares que cada uma daquelas igrejas tinha, que eram os problemas. Então, tinham as advertências que era dada a elas, era apontado um caminho para que cada uma das igrejas pudesse tomar a posição de mudar, né, de mudança, e também as reprimendas, né, as consequências de cada problema ali naquelas igrejas, o que iria acontecer. Então, em resumo, as mensagens, as 7 cartas, é exatamente isso. E também elas simbolizam, nós vamos entrar em detalhe, períodos da história. Então são períodos proféticos, tá? Que elas simbolizam. Eu procurei colocar aqui dentro dos slides, de forma que você possa compreender. E também crentes. No domingo que vem, que eu vou entrar propriamente nas mensagens das igrejas e trazer mais aplicação ao contexto nosso, você precisa pegar estas mensagens e aplicar à sua vida, olhar para a sua vida e ver quais são ali as recomendações que Jesus está fazendo àquelas igrejas, até mesmo as reprimendas que são dadas às igrejas. E cada um de nós, ao se identificar com estas situações que contraria a vontade de Deus, então nós precisamos tomar posição em mudar a nossa atitude, a nossa postura, né? Nós vemos nas cartas que fala sobre pecados dentro da igreja, que fala de esfriar o primeiro amor, fala de ativismo religioso, né? Pessoas que estavam ali no ativismo religioso, fazendo muita coisa, mas Jesus diz assim: olha, tudo que vocês estão fazendo
eu sei que são muitas obras, mas vocês estão mortos, vocês não estão, ou seja, guiados pelo meu Espírito. A última igreja, no caso, a igreja de Laodiceia, também, que é a igreja do último momento agora, vai falar da frieza espiritual, vai falar da questão da riqueza, da prosperidade material, mas com relação ao Espírito de Deus, esta igreja, ela sofre uma reprimenda muito grande. Jesus diz que ele está a ponto de vomitar aquela igreja da sua boca. Eram pessoas que não eram nem frio nem quente, mas que eram mornos, né? Então, irmãos, todas estas características dessas cartas não são simplesmente para nós estudarmos e identificar problemas a esmos, não. São circunstâncias que nós devemos aplicar a nós, tá? E aplicar a nossa vida de igreja também, para que possamos ser corrigidos, né? Como a igreja de Filadélfia é uma igreja fiel, é chamado de igreja fiel, é chamado de igreja que sofreu, que passava por privações, que passava por perseguições, e ali Jesus diz assim: mas eu conheço a sua obra, que você pensa que é pobre, mas você é rico. Então aqui nas cartas, nós perceberemos uma verdadeira visão espiritual, de como Deus enxerga a igreja, de como Deus nos enxerga, né? A revelação ali Jesus revelando para João aquilo que só ele sabia, só ele percebia, porque ele era aquele que passeava entre os castiçais, né? Entre as 7 igrejas, era ele que sondava a mente e coração de todos. Então por isso que ele traz esta revelação, tá? Então nós vamos ver aqui. A divisão do livro do Apocalipse, por exemplo, isso aqui é muito importante, o pastor Célio já citou, mas quanto mais nós citarmos, irmãos, melhor é, porque isso nos ajuda muito a compreender o relato do livro de Apocalipse, porque ele começa trazendo as coisas mais próximas de João, né? As coisas, igual está aí, ó, escreve as coisas que tem visto, aquilo que João presenciou, aquilo que durante a vida do apóstolo João, ele tinha visto. Então era para ele escrever aquilo como recomendação, como advertência, e depois, e as que são aquilo que estava acontecendo, as coisas que ele viu, né, no passado, as coisas que eram, a que estava acontecendo, e depois destas, as que vão acontecer. Então o livro de Apocalipse, ele trabalha em 3 perspectivas, né? O passado, o presente e o futuro. E isso é muito importante nós percebermos dentro do livro de Apocalipse. As coisas que vistes, as coisas que João presenciou antes de escrever o capítulo 1. João, que esteve com Jesus, que foi discípulo de Jesus, apóstolo, que conviveu, que teve tantas experiências, né? Era o discípulo amado. Então a primeira etapa é essa: você escreve essas coisas, tudo aquele relacionamento, aquela experiência que ele já tinha com Jesus. Depois as coisas que são, as coisas que havia nas 7 igrejas, no tempo em que João então escreveu este livro, que daí é o capítulo 2 e o capítulo 3. E as coisas que hão de suceder depois destas. E João relata então os eventos futuros do capítulo 4 até o capítulo 22. E por que isso aqui é importante? Porque até o capítulo 4, nós vamos estar vendo João relatar as coisas do seu tempo e as coisas que ele viu. Só que do capítulo 4 em diante, o que vai acontecer? Vai aparecer como que uma porta no céu, e Jesus vai dizer: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve hão de acontecer. Então a partir do capítulo 4,
João sobe para o céu. Aí é que nós vamos perceber que o capítulo 1, 2 e 3, até esse momento, são as partes, digamos assim, mais normais e naturais do livro, que é chamado também de parte histórica, tá? Mas a partir do capítulo 4, começa a aparecer, João ter visões de, por exemplo, o Cristo exaltado. Então ele começa a ver Cristo com a sua forma totalmente glorificada, né? Aquele Cristo que ele teve a imagem do Jesus sofrido, do Jesus que foi à cruz, já não era mais aquilo. Agora é um Jesus todo especial, agora é um Jesus glorificado, agora é o Senhor, né? Essa visão que Jesus está vendo, por isso ele descreve lá os seus cabelos, os seus olhos, ele usa toda esta linguagem simbólica, né, para retratar o que ele estava vendo. E o que é importante também é nós percebermos que quando nós lemos essas linguagens figuradas, elas são peculiares ao Apocalipse. A linguagem apocalíptica, ela é uma linguagem cheia de simbolismo, né? E o Apocalipse, para compreender muitas das suas simbologias daqui por diante, é preciso conhecer o Antigo Testamento. Quando nós conhecemos o Antigo Testamento, nós vamos ver que muitas das linguagens figuradas que João está usando, ele está fazendo uso dessas situações lá do Antigo Testamento, tá? Por exemplo, quando ele fala lá para frente, que ele vai falar que viu uma mulher sentada na lua, com o sol, sentada na lua com o sol aos seus pés, e aquela figura, né, 12 estrelas e etc. Ele retrata a passagem de Isaac, de Jacó, com os seus filhos. É aquele sonho que José teve e falou: sonhei que o sol e a lua se inclinavam para mim e 12 estrelas. Então, é esta figura. Então, quando ele está falando ali daquela mulher, tá? Ele está retratando lá no Antigo Testamento. E muitas outras. Por isso que o livro de Apocalipse, às vezes, ele é um pouco enigmático e assim, mais difícil de pegar esses detalhes, porque precisa ter a linguagem simbólica, como já foi falado, e depois conhecer o Antigo Testamento, a parte histórica. Porque o que está, às vezes, em linguagem simbólica no Apocalipse, ele está literal no Antigo Testamento, tá? Vamos prosseguir aqui. O capítulo 1 a 3 é o prólogo e as cartas às 7 igrejas, Cristo então no meio dos 7 castiçais. O capítulo 4 e 5, numa visão, João vê o trono celestial de Deus e o Jesus glorificado, né? Outra coisa também que o livro de Apocalipse não tem a intenção, a mensagem de João, é causar medo e nem pavor em ninguém. Pelo contrário, o livro do Apocalipse, nós precisamos perceber Jesus no controle e no comando de todos os acontecimentos. Do começo ao fim, você vai ver falando ali, como essa linguagem aqui, aquele que está no meio dos 7 castiçais, o cordeiro, aquele que for morto, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que vence o dragão, aquele que vence o falso profeta. Então, o livro do Apocalipse, longe de ser um livro de derrota, ele é um livro de vitória. Ele é um livro que mostra para aqueles que perseveram, que estão com Jesus, que estão na igreja, que tem esta esperança. Então ele traz esse retrato do final para mostrar o que vai acontecer. Amém? Então, ou seja, quando nós olhamos e vemos que tudo está no controle de Jesus, de Deus, ainda que o falso profeta, o anticristo, narra a batalha do dragão, né, que é Satanás, narra tudo isso, narra a tribulação, como nós falamos em escatologia, coisas terríveis que vão acontecer, mas o escape, ele já nos mostra,
em cada final de cada carta, ele vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Se você tem ouvido, ouve e corrige a sua caminhada e se alinha com o Senhor, então é só esperar até chegar ao final do Apocalipse e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então é um livro de esperança. E na verdade, quando João escreveu esse livro, ele tinha em mente isso mesmo, por causa, né, das perseguições que os cristãos sofriam naquele momento. E do capítulo 6 ao 20, várias cenas de batalhas, vingança e punição, e a maior parte da mensagem desses capítulos está, então, organizada na ordem do número 7, como o pastor Célio falou aqui domingo passado, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, e esse número, ele é chamado de número perfeito, ou número da perfeição, né? Então, ou seja, por que ele é retratado, por exemplo, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças? É porque ele quer retratar o número completo também, o número completo. Então, quando fala de sofrimento, por exemplo, as 7 iras de Deus, é algo que Deus vai fazer, vai derramar a sua ira em um estado completo, total. Tudo que for necessário ser feito, será feito, né? E por todo o Apocalipse e até em outros livros, nós vemos então este número sendo bastante citado. E depois aqui, importante também nós percebermos que depois aí do capítulo 5 em diante, nós não percebemos mais a igreja. Eu falei isso aqui em escatologia, que o arrebatamento, ele se dará logo antes de iniciar a abertura dos selos, né? Que é quando Deus, simbolicamente a linguagem, é quando Jesus diz para o anjo: sobe aqui. Então é o símbolo do arrebatamento da igreja. Aí do capítulo 6 em diante, segundo todas as teorias dentro da linha pré-milenista, dispensacionalista, a igreja não estará aqui na terra. Então, com a abertura dos selos, derramamento das taças, o toque das trombetas, a batalha de Amargeton, aquela coiseira toda, a igreja não estará aqui, porque lembra que nós falamos do arrebatamento. A igreja estará no céu, estará participando da festa da boda do Cordeiro. Amém? E depois a igreja só volta a aparecer de novo a partir do capítulo 19, capítulo 20, quando Jesus está voltando, que é a chamada segunda vinda de Cristo. Então, quando ele volta, aí a igreja volta com ele, tá? Então tá aí, capítulo 20, 21 e 22, destacam então os santos vitoriosos na presença de Deus, a comunhão finalmente renovada entre Deus e o homem, e a conclusão de esperança para a mensagem da Bíblia. Aqui está a conclusão desse livro. E Apocalipse também, ele não tem uma mensagem apenas contida nele. Não, o Apocalipse, ele é o resumo desde Gênesis até chegar nele. Ele passa por todos os acontecimentos, tá? É um retrato de tudo, a conclusão do plano de Deus. Então Deus, ele já conhece o fim, tá? Antes de iniciar, ele já sabe. Então por isso a importância da igreja conhecer, né? Hoje, por exemplo, nós estamos passando aí por essa guerra, por peste, por tantas coisas, e lembrando que ainda que nós, os estudiosos, tem algum entendimento, né, que nós apontamos aqui, o pastor Célio, a gente aponta algumas coisas, irmãos, 100% só Deus sabe. Então, por isso que o mais certo, quando nós estudamos área escatológica, estudamos Apocalipse, é obedecer o que é dito no final de cada carta. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o apóstolo João, depois de completar o primeiro capítulo,
sobre o que tinha visto, no capítulo 1, verso 19, começa a escrever a segunda parte do Apocalipse, apresentando as coisas que aconteciam nas 7 igrejas da Ásia. A importância, então, do número 7, já falamos, né? 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 trovões, 7 cabeças, 7 anjos, 7 taças, 7 pragas, 7 montes e etc., para significar a perfeição e plenitude. As 7 igrejas realmente ela existiu e receberam diretamente as mensagens, cada uma concernente e apropriada aos seus interesses espirituais, mas por meio dessa mensagem o Senhor fala a todas as igrejas. Já ficou frisado também desde o primeiro dia, essas igrejas de fato existiram, né? É como se nós aqui em Trindade, na igreja central, Deus pode usar esta igreja para receber uma mensagem que transcende os limites aqui da igreja local, uma mensagem para alcançar várias outras igrejas, várias regiões. Então foi isso que aconteceu, quando a mensagem fora dada para aquelas igrejas, de fato aquelas igrejas existiam e elas tinham aqueles problemas. Isso é bom que se frise também. Elas passavam por aquelas dificuldades, mas a mensagem, como é uma mensagem profética, elas vieram para também retratar que no decorrer de toda a história da igreja, isso também iria acontecer. Muitas igrejas iriam passar por isso. Além disso, as mensagens falam a cada crente individualmente. Então, porque dentro de uma igreja, quando falo de uma igreja de Laodiceia, que é o final dos tempos, que é agora, é o retrato da igreja da atualidade, dentro de uma igreja que é morna, dentro de uma igreja onde tem um número grande de pessoas que fecharam a porta, né, para Cristo, para a mensagem de Cristo na sua vida, tem muitos outros que são fiéis, amém? Tem muitos outros. Então, essa circunstância de ter pessoas frias, pessoas mornas e pessoas fiéis, sempre existiu, sempre existirá, né? Nós temos até a advertência da parábola do joio e do trigo, que Jesus diz para nós não arrancarmos, quem? O trigo ou o joio? Para nós não arrancarmos o joio, deixa lá. E às vezes nós nos preocupamos a ponto de nós querermos tirar as pessoas que estão em estado de frieza espiritual, que estão cometendo erro, nós ficamos assim, incomodados, né? Mas a Bíblia diz, olha, deixa ir, é eu que vou fazer isso. Então há uma advertência do próprio Senhor Jesus. A nossa preocupação como crente, como igreja, é ser fiel. E se puder, ajuda outras pessoas. Mas não é me sentir incomodado, e aqui eu já estou até fazendo a aplicação, né? A ponto de dizer, eu vou sair dessa igreja. Essa igreja tem problema demais. Essa igreja tem um irmão assim. Tem uma irmã que fez isso. Você vai para onde então? Para que lugar nós vamos? Só se morrer e tiver bem salvo. E se suicidar e tem um perigo, né? Quero nem entrar nisso. Então, ou seja, a postura que nós temos que ter é que Deus nos diz, olha, cuida da sua vida. Quem tem ouvido, ouça. Se tem alguém que está ouvindo e não quer aplicar, deixa que Deus é que vai tratar. Há em todas as mensagens a solene admoestação, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui eu fiz uma síntese dessas 7 igrejas do Apocalipse, que representam 7 fases da igreja cristã. Representam 7 tipos de igrejas que sempre existiram em todas as épocas do cristianismo, e 7 tipos de cristão que sempre houve e sempre haverá dentro do cristianismo, como em todas as épocas da era cristã.
nós temos igrejas frias, perseguidas, mundanas, idólatras, mortas, reavivadas e mornas, né? Por isso que o estudo da palavra de Deus é importante, para que nós saibamos disso. Porque às vezes nós recebemos a fé e estamos avivados e nos preocupamos, mas não no sentido de evangelizar outro, de levar a palavra, de mostrar o caminho, mas eu fico indignado a ponto de, ao invés de eu ajudar as pessoas, eu espanto as pessoas. Por isso que quanto mais crente uma pessoa é, irmão, vou falar uma coisa aqui sem medo de errar, mais tolerante ele é, mais paciência ele tem, mais compreensão ele tem. É só olhar para Jesus. O que Jesus fez com os pecadores que os religiosos da época levavam até ele? Ele nunca mandou essas pessoas embora, nunca as maltratou, mas ele sempre deu uma palavra de restauração, de salvação, de cura, e sempre dizia, não peques mais. Mas aos religiosos, ele chegou a chamar de raça de víboras, de alguém que está sentado na cadeira de Moisés, atravessado na porta do céu, não entra e não deixa os outros entrar. Então são advertências duras para nós, né, como igreja, nós aprendermos então com essas situações. A primeira carta aí é Éfeso, que representa o tempo em que a igreja começou a perder o amor pela obra de Deus. É a igreja fria, logo após o tempo dos apóstolos. E esta época aí, ela é datada de 30 a 100, ou seja, período do primeiro século, chamada Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica, em que os apóstolos ainda estavam vivos, né? Estavam disseminando a palavra de Deus, estavam trabalhando. Esta igreja, assim que as perseguições começaram a se levantar, assim que os apóstolos foram morrendo, o que aconteceu? Muitas dessas igrejas começaram a se esfriar, né? As pessoas começaram a se esfriar, e tinha motivo. Por exemplo, Jesus disse que voltaria em breve, e o breve ali, eles imaginavam que seria logo ali, passando 5 anos, 10 anos, Jesus já estaria voltando, e isso não acontecia. Nós temos a carta, nós temos a epístola aos Hebreus, que ela é escrita nesse sentido, porque os judeus queriam retroceder, queriam voltar atrás, abandonar a fé por causa da perseguição. E o autor aos Hebreus escreve então a sua carta para fortalecer eles e dizendo, olha, vocês não têm mais para onde voltar, porque todo o simbolismo da lei acabou, todo o período mosaico acabou, então vocês não têm mais para onde ir, vocês precisam perseverar e permanecer na fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja de Esmirna representa o tempo em que a igreja começou a ser perseguida, é o tempo dos mártires na grande perseguição do Império Romano, a igreja dos mártires de 100 a 312. O que acontece aqui? Nós sabemos que a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, representada por Éfeso, eles começaram a ter problema primeiro com os judeus. Os judeus começaram a perseguir os cristãos, começaram a ter divergências por causa da situação da lei. Os judeus convertidos ao cristianismo queriam que os cristãos também observassem a lei de Moisés, praticassem alguns rituais da lei de Moisés. E Paulo e outros apóstolos também, eles chegaram à conclusão de que não deveria ser daquela forma. O concílio que tem registrado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, mostra Pedro dizendo, olha, se nem nós
conseguimos obedecer toda a lei, por que nós vamos colocar esse peso sobre eles agora? Não. E então eles chegam à conclusão de que não deveria observar a lei para o quesito de salvação. O que deveria fazer era ter fé em Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né, se abster da prostituição e da carne sufocada, do sangue da carne sufocada. Era só isso que eles colocaram, determinaram. Mas os judeus, eles eram muito amantes da lei, eles eram ortodoxos, né? Aqueles que não abriam mão de obedecer à lei. E eles começam então a perseguir. Isso perseguir dentro das igrejas, já nem falando daquela primeira etapa, os judeus que nunca se converteram, que também combatiam. Só que quando chega no segundo século agora, a cristandade já tinha crescido muito, o número de cristãos tinha se multiplicado, tanto é que João escreve aqui no finalzinho do primeiro século para 7 igrejas, isso entre muitas outras que já existiam, né? Como as cartas de Paulo, por exemplo, foram as primeiras a ser escritas, então ele já tinha escrito para Coríntios, para a região da Galácia, todas aquelas cartas que nós percebemos dentro do Novo Testamento. E agora é o Império Romano que impõe uma perseguição. Então eles começam a perseguir, e veja que agora a situação ela é muito mais difícil, porque agora é o Estado que está perseguindo. Agora é o Império Romano, com as suas legiões de soldados, que vão atrás dos cristãos. E, como o Célio ministrou sobre o culto ao imperador, eles tinham que adorar o imperador. Eles tinham que aceitar César. Tá? César até não importava, porque a religião romana era também politeísta, tinha muitos deuses. Eles não importava de que os cristãos adorassem a Cristo, mas tinha que dizer que adorava a César. E o que acontece? O cristianismo é monoteísta, eles não abriam mão disso de forma alguma, e por isso então sofre muito, morre muita gente, perseguição terrível que os imperadores impuseram, vários imperadores, até que chega o ano de 312, o ano de 312, ele é marcado pelo fim da perseguição, porque um dos imperadores romanos, chamado Constantino, ele diz que se converteu, mas na verdade a história diz que ele não se converteu, ele foi convenientemente apoiar os cristãos por causa de questões políticas, por causa de questões de apoio. O império já estava sendo muito atacado, sofrido, né? Perseguição, divisão, então ele resolve apoiar a causa dos cristãos. Em 312, então, ele assina um édito que libera os cristãos. Não é mais permitida a perseguição, vocês estão livres. Aí, a partir desse momento, os cristãos estão livres para poder cultuar. Aquela terrível perseguição acabou. Aos nossos olhos parece então ser bom, né? Mas vamos prosseguir para nós vermos o que acontece. Igreja de Pérgamo, que representa o tempo em que a igreja se aliou ao mundo e o mundo entrou na igreja. É o tempo da igreja politiqueira e mundana na Idade Média. A igreja que se uniu ao Estado de 313 a 590. Então, aos nossos olhos parece que algo que parecia ser bom, né? Porque parou de perseguir a igreja, o império deu liberdade, mas ao mesmo tempo que o império deu liberdade, o imperador deu liberdade, ele assumiu o controle. Ele começou a indicar os bispos politicamente, pessoas que não eram convertidas, pessoas que não tinham nenhum compromisso com o cristianismo, né? Tanto que quando nós chegamos no ano de 325, vai haver um concílio convocado por Constantino, ou seja, um concílio, uma reunião de todos os bispos daquela época, para poder definir questões doutrinárias cristãs, né? Os bispos que foram, a maioria deles que
tinha que estar do lado do imperador. Aqueles que tinham a visão bíblica mais centradas, eles foram, mesmo que a posição deles teologicamente foram as mais bíblicas e corretas, num primeiro instante elas foram rejeitadas, né? Então aqui o Estado está aliado à igreja. A igreja não é mais algo independente, algo relacionado ao espírito, ao espiritual, a Deus. Não, Roma começa a comandar. E esse período, irmão, é o período de catástrofe dentro da igreja. Por quê? Porque é introduzido cultos a imagens, é introduzido rituais. O culto que era dirigido pelos irmãos nas casas, porque não tinha igreja, não tinha templo, né? Que era feito escondido, até nas catacumbas. Agora eles tinham os prédios públicos para poder cultuar, para poder receber as autoridades, que agora a conversão não era para aqueles que aceitou Jesus como seu salvador pessoal, não, a conversão era por decreto. Roma conquistava uma cidade, uma província e assinava, todas são cristãos, e quem não fosse, morria, né? E aí o que acontece? Vários tipos, várias coisas de místicas, situações terríveis das religiões pagãs foram sendo introduzidas dentro da igreja. Por quê? Eles não se converteram, eles não aceitaram Jesus, eles não tiveram a cobertura dos verdadeiros seguidores de Jesus. Não. Então é a partir desse momento que muita coisa mundana, no sentido espiritual, de destruir a igreja, foi minado dentro da igreja, foi colocado, tá? Muitas vezes a gente pergunta assim, as pessoas dizem, mas a primeira igreja católica, a primeira igreja que existiu foi a católica, foi a partir desse momento. Católica quer dizer universal. Mas por quê? Porque o Estado tomou a posse, tá? E aí ficaram disputando qual das duas igrejas, ou qual dos dois bispos era mais poderoso, se era o de Jerusalém, se era o de Roma. E devido Roma ser a capital do império, então a força tendeu para lá, e aí o bispo de Roma passou a ser o bispo majoritário, né? E passou a receber o nome de Papa, tá? Para comandar. Só que aí a gente, né, conhece a história, e é representado aqui por esse período de casamento. Tiatira representa o tempo em que a igreja se misturou à idolatria, quando muitos dos seus membros se entregaram à prostituição e passaram a cultuar os ídolos. É o tempo da igreja da Idade Média, quando começou a adoração aos santos e aconteceu a infiltração de imagens nos templos, corrupta e idólatra, de 590 até 1517. A Idade Média é chamada de Idade das Trevas pelos estudiosos, né? E por quê? Porque representa um período em que a igreja de Roma não permitia nada científico, não permitia ninguém que contradizesse a ela. A igreja de Roma comandava com mão de ferro, tá? Para poder manter, para poder conseguir controlar. Então, primeiro, não era permitido ter a Bíblia, e não tinha, que era algo muito, muito caro, muito difícil, né? Mesmo que Jerônimo já havia traduzido a Bíblia para o latim, mas era uma língua arcaica, era uma língua que poucas pessoas conheciam, e depois as outras línguas eram o grego e o hebraico. Então o povo não tinha conhecimento, e esse período foi usado também como período de medo. A igreja católica, sem medo de errar, ela usou esse período, né, como instrumento de implantar medo nas pessoas, medo do inferno, medo das pessoas serem torturadas, tá? E não aceitava ninguém se levantar contra, nem papa, nem reis, ninguém. Todos que se levantavam morriam,
E quando chega então aqui nesse ano de 1517, é a data marcada da chamada Reforma Protestante, tá? Quando Martinho Lutero, que não houvesse durante esse período pessoas que iam contra o que a Igreja de Roma fazia. Tinham, mas morriam, tá? Mas muitos deixaram seus legados, seus escritos, tá? Muitos que falavam contra, mas era bem mais ameno, para poder não sofrer a consequência da punição fatal, que era a morte, né? E quando chega em 1517, Martinho Lutero, ele então, que era um monge, era um padre, uma pessoa que conhecia o grego, conhecia o hebraico, e era formado em direito também, ele estuda toda a Bíblia em grego, e ele percebe que havia muita contradição entre o que a Igreja de Roma falava e o texto bíblico. Só que a ordem que tinha era a seguinte: o que o Papa falou, acabou. Era chamada infabilidade papal. Ou seja, o Papa não erra. Ele falou, acabou. E nesse período, Martinho Lutero, então, ele traduz a Bíblia do grego para o alemão, e ele impõe, escreve as chamadas 95 teses que ele levantou contra Roma. Ou seja, quando Roma foi, o Papa, eles foram construir, hoje que nós temos lá a chamada Basílica de São Pedro, foram construir, eles saíram pela Europa inteira pedindo donativo, arrecadação de dinheiro, fundos para a construção, que foram chamados de indulgência. Essas indulgência quer dizer perdão. Aí era dito o seguinte: você tem um pecado, se você der uma oferta para a construção da igreja, seu pecado é perdoado. Não, eu não tenho nenhum pecado. Não, mas se você vier a pecar, então nós vamos te dar um certificado garantindo que você já estará perdoado, tá? Irmãos, isso aí está na história secular, para todo mundo ler. Para todo mundo ler, não é só na história bíblica não, história secular, tá? Então, e quando Roma ficou sabendo disso, chamou Martinho Lutero para ele se retratar, e ele se negou. Ele disse assim: se me provarem que eu estou errado, que o que eu estou vendo aqui na palavra de Deus está errado, eu estou pronto para me retratar, mas caso contrário, é impossível fazer isso. E aí, ou seja, houve então essa separação a partir daí para cá. Por quê? Por causa dessas controvérsias que a Idade Média impôs. E aí é retratado pela igreja de Tiatira. É muita coisa, mas eu indico para vocês, assistam um filme que está aí na internet chamado Lutero. Quem já assistiu? Lutero. Está lá de graça. Você vai ver essa história que eu estou te contando. Toda. É um filme excelente. Um filme que retrata a história, tá? A quinta igreja, Sardes, representa o tempo em que a igreja esteve como morta, tendo apenas alguns poucos sobreviventes que lutavam por um reavivamento. No final da Idade Média, começou então a reforma dentro da igreja, quando alguns começaram a despertar. Foi num tempo de muita luta e derramamento de sangue inocente. E Sardes representa então a igreja da reforma, de 1517 a 1730. Então perceba que as igrejas, elas têm, isso aqui são chamados de dispensações ou eras da igreja. As 7 igrejas, elas representam, ainda que não tempos estanques, tá? Mas elas representam épocas da igreja, de todo o decorrer da igreja, tá? Acabamos de passar aqui pela reforma, agora nós estamos nesse período aqui, pós-reforma, esta igreja representada por Sardes, né? E quem conhece a história nesse período também, é um período de luta demais, irmãos, de derramamento de sangue. A igreja católica, ela impõe a contra-reforma, e a contra-reforma, ela veio com a chamada Inquisição, tá? E a Inquisição, na França, chamada Noite de São Bartolomeu, matou milhares de pessoas só numa noite. E
entrou em batalhas assim, que quando a gente lê, só de ler essas literaturas históricas que trata desse tempo, irmãos, é muito triste, é muito triste. Eu estava escrevendo um artigo um dia desse, falando sobre que a Europa, ela vive hoje uma era pós-cristã, e eu pude refutar esse termo, né, pós-cristã. Por quê? Porque na verdade, quando a Europa foi cristã ou cristianizada, ela não se converteu. O povo passou a ser cristão por decreto, né? E o que eles queriam mais, todos os reis, imperadores, pessoas da alta politicagem ali, o que eles queriam era apoio. Então é um banho de sangue que tem. Guerra dos 30 anos, sabe? Pessoas mudando de localidades, de um lugar para o outro na Europa, fugindo dessas batalhas. Algo terrível que esse período retrata e que já estava aqui profetizados em Sardes. Filadélfia, aqui é uma igreja fiel, que diz assim, representa a igreja reavivada, logo após o nebuloso tempo da Idade Média. É a igreja que recebeu a promessa de ser levada do mundo antes do domínio do anticristo, ou seja, o arrebatamento, né? O arrebatamento que vai levar a igreja fiel. Representa a igreja missionária de 1730 a 1900, e alguns estendem esse período até a volta de Cristo, ocorrendo paralelamente à igreja de Laodiceia. Aqui é o seguinte, essa igreja, nesse período anterior, que havia esse banho de sangue, que os cristãos, cada um aliado com o seu líder, porque não tinha como também, irmãos. Por exemplo, eu vejo aqui no Brasil, o presidente nosso, se declarando cristão evangélico, ele dá uma palavra, veja o tanto de gente que vai atrás dele. Tá? Veja o tanto de igreja que se mobilizou. Veja agora o que está acontecendo. Entende? Nós nunca podemos, irmãos, colocar em risco a nossa fé, a palavra de Deus, o testemunho da verdade. Nunca podemos, em circunstância alguma. É o que a Bíblia nos diz, para nós não sermos enganados. Nesse período passado aqui da história, o que houve foi muito isso. Um político tinha uma ideia, ele tinha um alvo a alcançar, ele usava as massas para ser manipuladas para alcançar o que eles queriam. Tá? Então é algo assim que a gente precisa conhecer para não cairmos nesta cilada, né? E logo após esse período, o que aconteceu? Com aquelas pessoas que eram fiéis, aqueles pastores, aqueles crentes, que não queriam se ver no meio de uma situação dessa, que era mais localizado ali na Europa, né? França, Alemanha, Inglaterra, eles não queriam estar no meio disso, eles começaram a fazer missões, eles começaram então a sair daqueles lugares. Então por isso que é chamado a Filadélfia a igreja missionária, e que tem até hoje. A partir desse momento saiu missionários para o Brasil, que vieram plantar igreja, para a África, para vários lugares, e deixaram eles lá na Europa brigando sozinhos. E aí, ou seja, a partir desse momento, o mundo começou a ser alcançado pela palavra de Deus, né? No ano um pouquinho antes de 1900, chega as primeiras igrejas pentecostais no Brasil, né? Depois, 1900, chega as igrejas, as Assembleias de Deus, aqui no Brasil. Por trás de tudo isso, irmãos, havia esse espírito que estava movendo a igreja a perceber que ela precisa estar ligada nas coisas espirituais. Não pode se envolver 100% localmente com as controvérsias mundanas, políticas, aquelas coisas que te prende, que faz acontecer, como está acontecendo, guerras. Não, Paulo ele vai dizer que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então essa igreja missionária é retratada nesse período da igreja Filadélfia. Existe até hoje.
né? Quantas missões são feitas até hoje, quantas pessoas são patrocinadas para ir alcançar outras nações, ou mesmo dentro da própria nação, tá? Essa igreja da Filadélfia representa essa época. E a última, a Laodiceia, que representa a pior das igrejas, é a igreja de hoje, supermoderna, que tem substituído o culto a Deus por muitas coisas profanas. É a igreja materialista e rica, que acha que não precisa de mais nada. É a igreja que colocou Jesus do lado de fora. Efésios 3:20, ou Apocalipse, 3:20. O que acontece? Esta igreja aqui representa a atualidade, irmão, biblicamente. Então, dentro das igrejas, todas as igrejas do mundo inteiro, cristã, você vai ter pessoas frias, tá? As igrejas hoje, muitas das igrejas, só você observar o que a profecia está dizendo. Semana que vem eu vou entrar no texto bíblico, tá? Para nós vermos isso aqui. Diz que essa igreja diz assim, o anjo diz para ela: você diz que é rica e enriquecida está, mas eu digo que você é pobre, miserável, desgraçado e nu. E eu aconselho que compre de mim colírio para ungir os teus olhos e ouro refinado no fogo. Veja que a palavra é pesada, a palavra é dura. Mas é isso que o anjo, transmite a João, o próprio Jesus, na verdade, transmite a João para dizer para esta igreja. Porque esta igreja, irmãos, ela chegou a ponto de expulsar Jesus de dentro da igreja. Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que eu estou à porta, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, né? Eu até disse um tempo desse que esse texto não é um texto evangelístico, esse texto é um texto de repreensão. Por quê? Porque está escrito para a igreja. Jesus está de fora da igreja, ou seja, a igreja tinha tantas outras coisas a fazer, mas não tinha espaço para Jesus. E ele disse: eu estou de fora batendo. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz, eu quero entrar e eu vou cear com você. Representa a última corrupção da igreja, pouco antes do retorno de Cristo, nos dias atuais. Podemos dizer que atualmente há somente duas espécies de igrejas no meio de tantas: a de Filadélfia e a de Laodiceia, ou seja, a igreja fiel e a igreja morna, infiel. Laodiceia representa a igreja apóstata, 1900 depois de Cristo até a volta de Cristo. Esta é, então, o resumo, falando assim, não entrando dentro do conteúdo das cartas, que eu vou fazer isso semana que vem, tá? Mas para nós termos um panorama. E resumindo, para encerrar, Éfeso representa a igreja apostólica de 30 a 100, Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires de 100 a 312, Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, de 313 a 590, Tiatira representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, Sardes representa a igreja da Reforma, 1517 a 1730, e Filadélfia representa a igreja missionária, de 1730 a 1900, sendo que alguns estendem esse período até a volta de Cristo, ocorrendo paralelamente à igreja de Laodiceia. Então, ou seja, esses dois tipos de crente nós vamos sempre ter, que o próprio Jesus disse, o joio e o trigo. E Laodiceia representa a igreja apóstata, de 1900, depois de Cristo, até a volta de Cristo. Então, a igreja apóstata quer dizer desviou, virou as costas, afastou, dos caminhos do Senhor. Pode estar dentro da igreja, no meio da comunidade, irmãos, mas está desviada dos princípios do Senhor. Amém? Nós não podemos, irmãos, servir a Deus com os nossos conceitos. Nós temos que servir a Deus com os conceitos bíblicos. As 7 coisas comuns ditas a todas as igrejas, todas são dirigidas ao anjo da igreja. Cada mensagem tem uma descrição abreviada daquele que a envia, tirada da visão de Cristo, glorificado no primeiro capítulo. Cristo afirma a cada igreja: sei, ou seja, ele sabe de tudo. Todas as mensagens têm uma palavra de louvor ou de censura.
Cristo lembra sua vinda e o que há de acontecer, conforme a conduta de cada pessoa. A cada igreja é repetido: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as vezes há uma promessa explícita para os vencedores. Se nós estamos então sabendo disso, temos a grande responsabilidade de preservar a igreja de Filadélfia e lutar contra a corrupção de Laodiceia, ok? E no próximo estudo nós vamos entrar nos detalhes da 7 igreja, no texto bíblico, tá? Irmãos, Deus abençoe, obrigado pastor Célio. E o que acontece é o seguinte, irmão, nós não podemos negligenciar as advertências da palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, é algo muito sério, tá? Isso que pastor Célio e eu estamos aqui na direção do bispo Quirino, empenhado em fazer com vocês, não é gracejo, não é para querer fazer algo para mostrar, não, irmão, é porque isso é muito importante. Nós vamos ver, ontem eu estava estudando as cartas de Paulo, a última carta de Paulo, que segundo os estudiosos é 2 Timóteo, a preocupação dele é com os falsos ensinos e com os falsos mestres que se levantariam. E eu vou dizer uma coisa aqui, pastor Célio, sem medo de errar, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, irmão, nós somos levados por qualquer coisa, qualquer caminho que nos oferece, a gente acha que é bom. Tudo aquilo que vem para mim satisfazer o meu ego, eu falo, não, isso é bom, eu quero seguir. E é perigoso, é isso que o inimigo vai usar nos últimos dias. Deus abençoe, obrigado.